Muitos de vocês devem estar aqui no meu canal me amando ou me odiando por causa de um vídeo que eu fiz há mais ou menos 1 ano e meio atrás sobre apropriação cultural. E aí, durante esse período, vocês continuavam sempre me perguntando: Nathalie, você ainda acredita em apropriação cultural, mesmo depois de tanto tempo? E aí, eu vou dizer que depois de muito tempo, de muito estudo, de novas leituras, eu não acredito em apropriação cultural da forma como vocês acham que ela existe, branquitude. Uma das coisas que vocês criticam tanto a apropriação cultural e assistiram ao meu primeiro vídeo e ignoraram absolutamente foi que eu comecei falando que para falar sobre apropriação cultural a gente tinha que falar sobre sociedade, sobre grupos. Falar de apropriação cultural não foi naquela época e continua não sendo falar sobre individualidades, falar sobre pessoas. Então eu peço que você só continue esse vídeo se isso tiver ficado muito claro. Falar sobre apropriação cultural é falar sobre sociedade, sobre estrutura, não é falar sobre individualidades. Não é. Se ela não é falar sobre indivíduos, então a gente já pode estabelecer aqui de contrapartida que a apropriação cultural definitivamente não é uma caça a dreads loiros ou um arranque coletivo de turbantes de mulheres brancas. Recentemente um evento veio à tona e trouxe todas as discussões que estavam adormecidas sobre a apropriação cultural. O que aconteceu foi que uma moça de Curitiba estava no metrô e foi abordada por um grupo de mulheres negras que pediram para que ela retirasse seu turbante. Fora todo o drama que envolviam esses indivíduos que estavam nessa cena que aconteceu, essa moça se tornou um mártir para a branquitude. E aí a gente vai começar a falar de apropriação cultural e depois eu volto para a questão dessa moça para finalizar. E eu vou usar alguns argumentos que vocês, branquitude, adoram usar para questionar a apropriação cultural. Vamos começar com o clássico e mais falado: cultura não tem dono. Afinal, estamos no Brasil, terra de todos, miscigenação, né? Carnaval, folclore, ninguém é de ninguém, índios, negros, europeus, todo mundo junto. E eu devo dizer que eu concordo, de fato, cultura não tem dono. E aí eu já começo dizendo que reclamar elementos que são cheios de significado para algum grupo específico por fazer parte da sua cultura não quer dizer automaticamente que aquele grupo seja dono daqueles elementos ou daquela cultura. Eu tô há 4 anos fazendo ciências sociais e até hoje não existe unidade no conceito de cultura. Então como a gente vai dizer que cultura é uma coisa específica e que essas pessoas específicas são donas daquela cultura? Quando a gente fala da origem, que turbante é africano também, as pessoas acham que a gente está ignorando o que é África. Nós falamos de África enquanto continente e nós sabemos sim que o turbante pertence sim a culturas afro-orientais e à Ásia. Isso é óbvio. Só que aí um argumento que muitas pessoas estão usando neste momento é que o turbante, por exemplo, que é a nossa estrelinha do momento, que o turbante não é negro, não está presente necessariamente na cultura negra, porque antes de tudo o turbante era asiático. E para começar, a apropriação cultural nem existe, porque o que existe se chama aculturação e assimilação cultural. Existe aculturação, existe assimilação cultural e existe apropriação cultural. Para quem não entende do que eu estou falando, eu vou dar aqui um panorama geral. Aculturação, ao contrário do que possa parecer ou soar, não significa ausência de cultura. Aculturação significa um contato constante entre duas culturas distintas, vai fazer com que elas se alterem em alguma medida e não de maneira simétrica. E o processo de assimilação cultural é quando você é uma cultura dominada, se relaciona com uma cultura dominante e absorve em absoluto os elementos culturais, os modelos daquela cultura dominante. E são processos muito mais raros, o uso de assimilação cultural. Porque aí o grande argumento do momento é que a apropriação cultural, na verdade, é algo que já existe, que é a aculturação, e o movimento negro esquizofrênico está usando a apropriação cultural para arrancar turbante de branca na rua. Quando a gente fala de apropriação cultural, a gente está falando de outro momento histórico, a gente está falando da modernidade e da pós-modernidade. A gente está falando de contextos sociais capitalistas, a gente está falando sobre mercadoria, a gente está falando sobre outras formas de troca e outras formas de valorização do ser humano e dos elementos que carregam as culturas. Então, falar de aculturação, falar de assimilação e falar de apropriação são coisas diferentes, as três válidas. Não deixo de poder falar sobre herança negra porque eu falo português, ou porque eu uso computador, ou porque eu uso chinelo, né? Que esse é o argumento clássico e mais ridículo que eu já vi na face da minha terra. Então, afinal, o que é apropriação cultural? E por que a gente fala sobre ela, se ela não vai falar sobre você, se ela não vai falar sobre mim? Nós estamos falando sobre processos de construção identitária. Que palavrão é esse para entender a apropriação cultural? Falar sobre a necessidade da valorização e da lembrança constante da simbologia desses elementos, as nossas guias, os nossos turbantes, tambores, dreads, coisas que estão ligadas a essas culturas e a religiosidade africana, afro-brasileira, não é colocar
a população negra fora desse contexto de globalização. Falar sobre apropriação cultural de uma forma muito mais profunda é te dizer que a cultura afro-brasileira passou por processos violentíssimos de apagamento, de forma institucionalizada. A história maravilhosa nos conta que pessoas negras, quando saíram da África e vieram para cá para ser escravizadas, foram intencionalmente esvaziadas culturalmente, porque era necessário que elas se tornassem massas ocas e vazias, prontas para exploração. Os negros saíram das costas africanas e vieram para o Brasil sem absolutamente nada, só com a roupa do corpo. E ainda como se não fosse suficiente a necessidade de apagar a história daqueles sujeitos negros institucionalmente, também foi simbolicamente. Por exemplo, eles faziam os negros darem voltas em torno de árvores nessas costas para que a história deles ficasse com aquelas árvores. Esses negros que foram escravizados foram misturados nos navios negreiros. Apesar do que muitas pessoas acham, a África não é um bloco. Então existem troncos linguísticos gerais, mas as línguas que são faladas são muito diferentes. Existem muitos dialetos. Já em terras brasileiras, como se não bastasse todas as atrocidades que essas culturas sofreram, era negada qualquer tipo de expressão cultural ancestral. Então você não podia bater tambor, o cabelo era raspado como forma de castigo, porque os senhores de engenhos entendiam como era importante o cabelo e as tranças para a maioria dos povos africanos. Então o que eu estou falando aqui para vocês é sobre um processo histórico que simplesmente destruiu de todas as formas possíveis, objetivas e subjetivas, qualquer traço de ancestralidade negra no Brasil. Então hoje, quando a gente olha para a sociedade atual e aponta a apropriação cultural, a gente não está falando com você. Eu sinto muito, eu sei que você quer que isso seja sobre você, mas isso não é necessariamente sobre você, indivíduo branco. A gente está falando sobre a história se repetindo em alguns níveis. A gente está falando novamente sobre um processo reformatado da indústria cultural, do mercado, esvaziando os nossos poucos elementos de significado. O que é cultura afro-brasileira? Ela é riquíssima, mas você sabe o que é? Porque essas informações não são valorizadas, porque existem bloqueios constantes para que a gente não entenda e não saiba que o negro fez muito mais pelo Brasil do que simplesmente trabalhar nos engenhos. A população negra afro-brasileira construiu esse país e você não sabe disso. Então, quando a gente aponta essa indústria novamente esvaziando os nossos elementos de significado, a gente está falando sobre processos que estão se repetindo constantemente, sobre uma identidade que novamente está sendo apagada. A apropriação cultural não é falar sobre você, pessoa branca. A apropriação cultural não é falar sobre o seu gosto, sobre a sua liberdade. A apropriação cultural não é falar sobre o que você vai vestir de manhã. A gente não vai entrar dentro da sua casa. Eu não tô nem aí para o que você veste. E aí tem aquele clássico argumento, mas é a candomblessista de turbante, mulher branca que usa turbante porque participa do candomblé. A gente tá falando de indústria, de moda. A pessoa tá lá inserida dentro da religiosidade. Por que raios que ela não vai usar? Eu vou dizer que não dói pra mim, enquanto indivíduo, ver que mulheres brancas de tranças e de dreads são hipervalorizadas e saem nas capas das revistas dizendo que elas são lindas e maravilhosas, estão com um novo trend. E quando eu saio de trança e dreads chamada de preta suja, fedida, eu vou dizer que não dói? Dói pra caramba, porque isso só escancara o racismo que a gente vive, entendeu? Não é só sobre isso, é muito mais amplo do que esse caso dessa garota de Curitiba, em termos midiáticos, é tudo que a branquitude e a mídia racista precisavam para chacotear das pautas dos movimentos negros. É tudo que a mídia racista, é tudo que as pessoas racistas, é tudo que a branquitude racista precisava para deturpar os nossos conceitos e fazer com que mulheres negras que falam sobre a apropriação cultural sonhem como loucas esquizofrênicas que arrancam turbantes de mulheres brancas na rua porque elas são muito más, porque elas são vilãs de desenhos animados. Moça de Curitiba, eu sinto muito se você se sentiu maltratada, se você se sentiu abusada, se você sentiu que a sua liberdade foi podada e que as pessoas estavam tentando dizer o que você deveria fazer ou não fazer com a sua vida. Que bom que você viralizou, que bom que a mídia te escutou. Porque eu, por exemplo, só essa semana fui 2 vezes abordada, encostada por homens brancos que pediram para eu arrancar o meu cabelo porque ele era muito feio. 2 vezes. Infelizmente eu não saí em nenhum meio aí de comunicação. Infelizmente a juventude negra morre a cada dia mais. Infelizmente a polícia mata, faz chacina com jovens negros o tempo inteiro. Isso mal sai no jornal. Que sorte você teve, hein, moça de Curitiba? Que sorte, porque a mídia, ela te ama. Recapitulando, a apropriação cultural não é sobre você, indivíduo. Esse caso da moça de Curitiba foi um caso
uma cena entre indivíduos. Pessoas que discutem apropriação cultural não estão formando guerrilhas armadas para arrancar turbantes de pessoas pela rua. Não é sobre isso que a apropriação cultural se trata. A apropriação cultural é um conceito para criticar a sociedade, criticar a forma como a história vem se repetindo e atrapalhando essa reconstrução e essa valorização da identidade afro-brasileira. Se você não entendeu esse vídeo, ou se você com certeza vai deturpar tudo que eu falei nos comentários, eu sinto muito, porque isso também não é sobre você, pessoa que fica gritando o dia inteiro aqui no meu canal. Pode fazer à vontade, porque eu não tô nem aí, queridos. Se eu sobrevivi ao primeiro vídeo, por que eu não vou sobreviver a esse, né? Eu peço que você deixe um super like nesse vídeo, que você compartilhe muito. E se você não gostou de nada, deixa dislike também, ajuda muito o canal, ajuda o vídeo a ser divulgado. O importante é você interagir, falar aí nos comentários, isso ajuda demais a propagar esse vídeo, fazer com que ele chegue em muitos lugares. Eu conto com você para essa mensagem sair daqui e chegar ao mundo. Passa esse vídeo pra quem tá falando bosta, é muito importante. E acompanha também outros canais aqui no YouTube que estão discutindo sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo os links. Comenta aqui o que você acha, comenta o que você não acha, comenta, dá like, dislike, e a gente tá aqui no YouTube pra isso, eu conto com você. E se inscreve no canal também, porque aqui a gente tem vídeos de tudo, não só dessas questões loucas, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!